Seja muito bem-vinda, eu sou Simone Frasson, especialista em biscoitos decorados, e nesse vídeo eu vou responder algumas questões que frequentemente fazem para mim sobre os biscoitos decorados. Então eu tenho aqui, as perguntas e eu vou começar a responder. A primeira pergunta é: o que são biscoitos decorados? Então nós temos uma infinidade de tipos de biscoitos, Muitas pessoas fazem biscoitos para vender. E os biscoitos decorados, eles têm uma grande diferença em relação aos outros tipos de biscoitos que as pessoas fazem para vender. A diferença é que o biscoito decorado, ele é personalizado, você pode fazer com vários temas, vários formatos. E trabalhar um determinado tema, uma determinada ocasião, você fazer um biscoito de acordo com uma data comemorativa, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de biscoitos decorados. Esse biscoitinho aqui, ó, é um biscoitinho decorado, tá? Ele, por exemplo, assim, ó, se você faz biscoitinhos assim, são biscoitinhos comuns, tá? É um biscoito amanteigado, gostoso, mas ele não é decorado. Então, você pode fazer vários formatos e colocar para vender sem decorar. Porém, os biscoitos decorados, ele tem uma grande diferença e ele é bem bonito, porque você pode personalizar, você pode decorar com o tema que você quiser ou com o tema que o cliente quiser, e ele é decorado com glacê real. Mas algumas pessoas gostam de decorar com pasta americana. Mas a maioria das vezes, assim, quem trabalha mesmo com biscoito decorado, gosta mais de decorar com glacê real. Mas não tem, é uma regra, tá? Você pode decorar com glacê real, com pasta americana, com alguns apliques. Daí vai ficar do seu gosto, do jeito que você mais prefere trabalhar. Mas esses são biscoitinhos decorados, ó. Então, a diferença deles com os outros é que ele agrega mais valor no biscoito. Você não precisa investir um valor alto para poder fazer a decoração. Na verdade, para fazer a decoração, você só vai precisar do glacê real e corante para atingir o glacê real. E depois é o seu trabalho, é a sua mão de obra, a sua arte. É o jeito que você vai decorar, o tema que você vai decorar. Então, ele agrega muito mais valor no biscoito, tá? Um biscoitinho normal, só sem a decoração, tem um determinado valor. Quando você decora, o valor aumenta bastante, porque você tem o seu trabalho, a sua arte, a sua decoração no biscoito. Então é muito bom trabalhar com biscoito decorado, porque além de ser bem bonito, mais fácil de vender, porque a pessoa ela se interessa pelo tema, por um determinado tema, e ela encomenda de você. E é muito bom para presentear, para decorar eventos, para dar de lembrancinha, decorar mesa, fazer topo de bolo, que daí você pode colocar com palito e decorar o bolo. Então são várias oportunidades, vários temas que você pode decorar os seus biscoitos. Agora eu vou para a próxima pergunta. Quais tipos de massa eu mais utilizo nos biscoitos decorados? Tem uma variedade muito grande de massa de biscoitos que você consegue trabalhar nele fazendo a decoração também. Eu, por exemplo, faço massa de chocolate, de baunilha, de laranja, limão, de café. Sim, tem muitos sabores, muitos tipos de massa para você fazer e decorar os seus biscoitos. Daí o que vai diferenciar é o seu modo de fazer essa massa, o modo de fazer esse biscoito. E o corte, que você vai cortar o biscoito num formato determinado para você decorar, de acordo com o tema. Então, novamente, como exemplo aqui, o Papai Noel, eu fiz a massa, essa daqui é uma massa de baunilha, que é a massa básica, tá? A massa básica para o biscoito decorado, a mais usada é a massa de baunilha, porque tem um sabor mais neutro, um sabor assim
que a maioria das pessoas gostam, e a massa fica bem bonita, bem lisinha, é fácil de manusear, de cortar, o corte fica bom. Então, é uma massa muito boa para trabalhar, tá? Essa massa de baunilha, que é uma massa considerada como uma massa básica de biscoito decorado. Então, você prepara a massa já para cortar, né? Abre com o rolo, tem a espessura certa para você abrir, para ficar bom, né? Que se para ficar numa espessura legal. E você vai cortar no formato que você vai precisar para decorar seus biscoitos. Então, a massa que eu mais utilizo para decorar os biscoitos é a massa de baunilha, que é a massa básica e também serve como base para você preparar as massas de biscoito para decorar. E essa massa, o tipo dela é massa amanteigada, são biscoitos amanteigados. E a base da receita dessas massas de biscoitos para decorar é manteiga, farinha de trigo, açúcar e ovo. E depois você vai poder fazer algumas alterações ali, tá? Então é essa massa que eu mais utilizo e a base dela é essa, né? O ingrediente principal. Os ingredientes principais dessa massa são a manteiga, farinha de trigo, açúcar e ovo. Daí você vai adicionando outros tipos de ingredientes para fazer alteração nessa massa. Mas a maioria é feita com esses ingredientes. Então esse é o tipo de massa que usa, é uma massa amanteigada. Uma outra pergunta que fazem, porque o pessoal tem curiosidade, para quem vai começar, né, que me perguntam muito, é quanto tempo eu levei para aprender a fazer biscoitos decorados. Você aprende a fazer biscoito decorado rapidamente, né? Mas assim, quanto tempo que eu levei para poder fazer o biscoito decorado do jeito que eu tô fazendo hoje, mais ou menos entre 6 meses e 1 ano, você aprendeu bem a fazer os biscoitos decorados. Mas cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando. Então, algumas pessoas fazem bastante. No começo, elas ficam muito focadas nisso, né, em aprender, e acabam aprendendo bem rápido, porque praticam bastante. Porque querem realmente aprender, treinam bastante, praticam bastante, já vai pegando encomenda e vai fazendo. E sim, para aprender mesmo, é colocando a mão na massa, é fazendo, é treinando, é pegando encomenda, aceitando desafios, fazendo desafios para você mesma, né? É fazendo que vai aprendendo. Quando eu comecei mesmo a fazer os biscoitos decorados, eu fazia outras coisas também. Eu trabalhava com outros itens. Eu fazia bolo, brigadeiro, docinhos, tortas, pirulitos, né, cake pop. Fazia sobremesas em geral, pudim. Fazia muita coisa, era uma infinidade muito grande. Então eu não fazia só biscoitos decorados. Então o tempo que eu tinha de treinar, de praticar, não era muito, porque eu tinha as outras encomendas, muitas encomendas para fazer, de vários tipos, né? Então não era só biscoito decorado que eu fazia. Então para aprender mesmo e ficar bem fazendo os biscoitos direitinho, bem feitos, foi mais ou menos entre 6 meses e 1 ano. Mas para quem se dedicar ainda mais, pode aprender antes disso, tá? Não tem uma regra para isso. Mas o importante é praticar, treinar, fazer. Só assim mesmo que você consegue aprender, tá? A próxima pergunta: por que decorar biscoitos é importante? É importante decorar biscoitos porque o biscoito decorado, ele chama atenção, faz você conseguir vender muito mais do que um biscoito comum. O biscoito decorado, ele é diferenciado. Um biscoito comum, sequilho, um biscoitinho amanteigado, você encontra na padaria, no supermercado, né? Encontra em vários lugares, é facinho de encontrar. Mas o biscoito decorado não é fácil de encontrar. Não é fácil você encontrar alguém que faça biscoitos decorados. Então, é importante você aprender, é importante você decorar os biscoitos para você conseguir faturar mais, para você conseguir vender mais, para você se diferenciar no mercado dos biscoitos.
Então as pessoas te procuram, te contratam, fazem encomendas com você porque elas precisam de um biscoito de um determinado tema. Então vender os biscoitos decorados não é difícil, porque tem muitas pessoas que querem presentear alguém. Então, como eu já falei, sempre falo, todos os dias você tem a oportunidade de vender biscoitos decorados, porque todos os dias tem muitas pessoas fazendo aniversário. E os biscoitos decorados são uma ótima opção para você presentear alguém, para as pessoas presentearem alguém. É uma coisa diferente, não é uma blusinha, uma camiseta que você compra num lugar e corre o risco da pessoa usar e ter outras pessoas usando uma camiseta igual, uma blusinha igual, né? É interessante ganhar presente assim, mas o biscoito decorado, ele tem uma diferença, ele é diferenciado. Você pode personalizar de acordo com o gosto da pessoa. Por exemplo, uma pessoa vem falar para você, olha, minha mãe é cabeleireira, ela ama a profissão dela, e eu quero presenteá-la com biscoitinhos com um tema que seja relacionado à cabeleireira. Então você pode dar as opções, por exemplo, de fazer biscoitinhos no formato de secador de cabelo e decorar, pente, chapinha, escova de cabelo, tesoura, né? Então assim, você pode montar uma caixinha, um kit com os biscoitinhos decorados com temas relacionados à cabeleireira. Se a pessoa é enfermeira, e alguém quer presentear uma enfermeira que está fazendo aniversário, ou que foi promovida, que mudou de trabalho, ou uma pessoa que se formou em enfermagem, você quer presentear, a pessoa quer presentear uma pessoa que se formou em enfermagem ou que é enfermeira e está fazendo aniversário, então ela pode encomendar de você um kit de biscoitos com o tema de enfermagem. Pode ser com um biscoito feito como se fosse um jaleco de enfermeira, seringa, remédio, né? Então você pode personalizar os biscoitos. Por isso que é importante decorar os biscoitos, porque ele gera valor. Ele se torna um produto, um presente original, personalizado de acordo com a necessidade do cliente. E assim você consegue mais vendas, porque a pessoa pode escolher o tema que ela quer e agradar quem ela vai presentear. Ou pode encomendar de você biscoitos que seja tema de algum aniversário, biscoitos para dar de lembrancinha num batizado, na primeira Eucaristia, no chá revelação. Então as oportunidades são imensas quando você faz biscoitos decorados, por isso que é importante decorar os biscoitos. A outra pergunta é, por que investir tempo nisso? Como eu sempre tenho falado, né? Investir seu tempo para preparar biscoitos e decorá-los gera muito valor no seu produto. Faz com que você consiga vender muito mais biscoitos quando você decora. E é importante que você invista tempo nisso. Invista tempo em fazer um curso de decoração de biscoitos, em treinar, fazer todo o processo da preparação da massa, da preparação do glacê real, de colorir, de decorar, vários tipos de decorações, escrita. É muito importante e é muito gratificante você investir tempo em biscoitos decorados, porque você pode trabalhar na sua casa, ganhar dinheiro trabalhando na sua casa, perto da sua família, dos seus filhos, fazendo o que você gosta, se sentindo valorizada, ganhando seu dinheiro para você poder se cuidar. Então você investe tempo fazendo os biscoitos e decorando. Esse tempo que você decora os biscoitos, você vai ter esse retorno no valor que você vai gerar para os biscoitos, no valor que você vai vender, que você vai faturar. Então é muito importante sim investir tempo com biscoitos decorados, investir tempo para aprender a fazer, a preparar, a decorar, para você vender e faturar ainda mais, porque com o biscoito decorado, como eu já tenho falado, ele gera muito valor, porque as pessoas podem encomendar os biscoitos em várias ocasiões, para presentear, para decorar a festa, para dar de lembrancinha. Então essa é a importância de você investir nisso, porque quanto mais você vai investir nisso, vai treinar, estudar, decorar,
você vai adquirindo mais experiência, os biscoitos vão ficando cada vez mais bonitos, você vai conseguir fazer de forma mais rápida, porque quanto mais experiência você tem, as coisas se tornam mais fáceis de fazer e você vai ganhar muito mais, porque você entregando o biscoito para um cliente, o cliente vai presentear esse biscoito para alguém. Essa pessoa vai adorar, vai amar, vai gostar muito dos biscoitos. Ela vai perguntar para ele: onde você comprou, qual o contato da pessoa que fez esses biscoitos para você? Porque eu também quero presentear alguém com um biscoito decorado, com um biscoito personalizado. Daí a pessoa vai passar o contato. Essa pessoa vai te indicar para outras pessoas. Então, investir nisso vai fazer com que seus biscoitos fiquem cada vez mais bonitos, a decoração cada vez mais bonita e você vai conseguindo cada vez mais clientes e mais vendas. Uma pergunta aqui é: quais as vantagens de usar cortadores para fazer os biscoitos decorados? Para quem está começando, o investimento é muito baixo. Mesmo que você não tenha cortadores, você pode começar a fazer biscoitos decorados criando o seu próprio molde com papel e através desse molde você vai cortando a massa com a faca. Porém, se você tem cortadores, isso agiliza muito mais o seu trabalho. É super rápido, bem mais rápido se você tiver cortadores. O tempo que você leva para fazer um biscoito com cortador é muito mais curto do que você ter que pegar o molde e ir cortando a massa do biscoito com uma faquinha seguindo aquele molde. O cortador ele é muito mais rápido, você chega e já coloca assim em cima da massa e já vai cortando vários, tá? Vários bem rapidinho. Então o cortador, a importância dele é que ele facilita o seu trabalho, fazendo com que os biscoitos fiquem todos do mesmo tamanho, com um corte igual, e você consiga cortar os biscoitos com mais agilidade. Uma outra pergunta aqui é: se eu não tirar a gordura do biscoito antes de decorar, o que acontece? Então, a massa do biscoito ela é amanteigada, então você usa manteiga na massa que você vai preparar o seu biscoito para decorar. A manteiga tem gordura, então quando você prepara o biscoito e assou, o biscoito esfriou, você precisa colocar ele num papel toalha, a parte de baixo e de cima do biscoito, tá? Então aqui, por exemplo, aqui tá o papel toalha, você vai colocar o biscoito e vai pôr outro papel toalha em cima. Daí você vai colocar outro biscoito em cima e papel toalha em cima, sempre, para poder absorver a gordura do biscoito. E por que você precisa fazer isso? Por que você precisa tirar a gordura do biscoito? Porque se você não tirar a gordura do biscoito, o glacê real, a decoração que você vai fazer com o glacê real, ela vai manchar. Então, por exemplo, se você preparou o biscoitinho amanteigado e não tirou a gordura dele, e daí você preencheu ali, cobriu o seu biscoito com glacê real, principalmente se for branco, colocou lá o glacê real, o que vai acontecer? Ele vai secar e vai manchar, vai ficar meio amarelado, esse glacê branco vai ficar manchado, ou outras cores também, mancham também, tá? Não é só o branco não, mas aqui o branco aparece mais o amarelo, os outros ficam manchados. Então, isso que acontece se você não tirar a gordura do seu biscoito. A decoração vai acabar manchando por causa da gordura, tá? A gordura do biscoito vai manchar a decoração do glacê real. E daí o seu biscoito não vai ficar bonito, vai ficar manchado. Então, não é legal entregar um biscoito decorado todo manchado de gordura. Então, por isso, primeiro você precisa deixar algumas horas, até de preferência de um dia para o outro, tá? Com papel toalha embaixo e em cima do biscoito. E assim, troca esse papel toalha, porque você vai perceber que você vai colocar o biscoitinho ali no papel toalha e logo você já vai ver que o papel toalha ficou manchado de gordura. E daí você precisa trocar esse papel toalha de novo
ir trocando para absorver a gordura do biscoito. Assim ele não vai manchar a sua decoração. A próxima pergunta é: como melhorar a firmeza da mão na hora de decorar os biscoitos? Quando você vai decorar o biscoito, tem um jeito para você pegar o saco de confeitar, né, e fazer com que você tenha mais firmeza com a mão, principalmente na hora de fazer o contorno e de fazer a escrita. Então assim, para decorar, você tá lá com o saco de confeitar e o seu glacê aqui dentro, preparado já para decoração. Então você vai precisar ter firmeza na hora de fazer decoração para não colocar o glacê real para fora, ou não colocar o glacê real no espaço que não é dessa cor. Então você vai fazer o seguinte: primeiro, para trabalhar com o saco de confeitar na hora de decorar o biscoito, você precisa pegar de maneira correta. Então você não vai pegar assim, nem assim no meio, de qualquer jeito, assim, de qualquer jeito não, tá? Então assim, o jeito correto, né, para fazer a decoração, para a mão ficar mais firme e para você poder decorar de forma melhor, é você segurando aqui no nozinho a parte de cima, colocou aqui o glacê real no saquinho, você vai rodar bem no lugar que acabou o glacê aqui, né? E você vai dar um nozinho. Também pode prender com uma fita adesiva, né? Ou com um ferrinho aqui, alguma coisa, você prende do jeito que quiser. Eu gosto de fazer o nozinho aqui. Daí você vai, com o dedo indicador e o polegar, você vai encaixar aqui, ó, entre os dois dedos, indicador e polegar. Vai encaixar bem no nozinho aqui, bem no lugarzinho aqui, ó, onde começa aqui o glacê real aqui em cima. Os outros dedos você vai abraçar o saquinho assim. Então você vai abraçar o saquinho assim com os outros dedos, colocando então aqui essa parte de cima entre o polegar e o indicador, certo? Para empurrar o seu glacê de cima para baixo. Esse é o jeito de pegar. Para dar mais firmeza, você vai usar esse outro dedo aqui, o indicador da outra mão, e vai encostar assim para apoiar na hora de manusear aqui, na hora de, por exemplo, fazer o contorno do biscoito, a escrita. Então, esse dedo aqui, ele ajuda você a ter mais firmeza do que você fazer assim, ó. Aí vai contornar o biscoito assim, vai fazer a escrita assim, não dá tanta firmeza. Então, se você colocar assim, ó, você vai acompanhando e dá mais firmeza na mão na hora de você trabalhar aqui com o glacê real, na hora de decorar. Então, essas foram algumas perguntas que frequentemente me fazem. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver pergunta para fazer, coloca aí nos comentários que eu faço mais vídeos respondendo as perguntas. Me siga no Instagram, o meu Instagram é @sobremesas_daci. E o meu Facebook, a página do Facebook é Sobremesas Daci. Também me siga aí no canal do YouTube, Sobremesas Daci. E curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas consigam visualizá-los. Espero que você tenha gostado e até a próxima!